compromisso de hoje está especial. Já sabe, nós vamos falar de iniciativas ou ideias sustentáveis. Você sabe o que são iniciativas sustentáveis? O que são ideias sustentáveis? De certeza que sim. Mas para percebermos melhor e detalhadamente, nós vamos ter dois convidados especiais. A Diana, que é fundadora da Bigel, vai nos trazer aqui uma alternativa ao penso. O famoso penso que as mulheres normalmente usam, que nós usamos e que normalmente é de plástico ou é coberto de plástico e é prejudicial para o meio ambiente. Ela vai nos trazer uma solução confortável e muito amiga do ambiente. Mas além disso, nós vamos ter uma outra conversa super especial com a Gônia, lá do outro lado, que está em Pemba e tem uma iniciativa fantástica. Reaproveita garrafas de plástico em construção. Já imaginou uma casa feita com garrafas de plástico? E principalmente o impacto ambiental da retirada dessas quantidades de plástico no meio ambiente, usados ou reutilizados para a construção? Então já sabe que tem motivos mais do que suficientes para ficar conosco aí, ligadinho e não sair de forma alguma. Até já! A sustentabilidade pode estar presente no dia a dia de diversas maneiras. O restauro e o reaproveitamento de peças podem ser uma das vias e solução para alguns tipos de materiais. A separação do lixo reciclável em casa e o abandono do uso de sacolas plásticas descartáveis no supermercado são outras formas de garantir a sustentabilidade. Existem muitas iniciativas simples e de baixo custo na construção, na decoração e no paisagismo que contribuem para a preservação do meio ambiente. E sobre iniciativas e ideias, temos uma série de conceitos que precisa perceber agora no glossário. Fique atento. Sustentabilidade. A sustentabilidade é a capacidade de o ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. O conceito de sustentabilidade é complexo, pois atende a um conjunto de variáveis interdependentes, mas podemos dizer que deve ter a capacidade de interagir às questões sociais, energéticos, culturais e ambientais. Interessa-nos muito ouvir a sua opinião, a opinião das pessoas lá fora sobre iniciativas e ideias sustentáveis. Vamos sair um pouquinho ouvir? Até já! Olá pessoal, bom, ideias sustentáveis ou iniciativas sustentáveis são todas aquelas que têm como objetivo principal a manutenção ou conservação do nosso ecossistema a longo prazo. Estou aqui a falar de ideias como a própria reciclagem, que tem como objetivo reaproveitar todos aqueles resíduos que já não são usados e tudo mais. Então, a tendência de criar essas ideias é mais para a preservação e conservação do meio, visto que muitos resíduos hoje em dia têm sido jogados fora e isso tem poluído também o nosso ecossistema, o nosso meio ambiente. Isso tem criado diversos problemas, né? Dentre muitas doenças que têm aparecido devido a isso. E agora é aquela hora imperdível, aquela hora que nós vamos conversar com a Diana e perceber o que é a Bigel e o que exatamente fazem, como contribuem para o meio ambiente. Já sabe que não pode sair de forma alguma e fique agora com esta conversa interessantíssima. Até já! Regina, muito obrigada pela invitação. Acho que é bom poder dizer à audiência que eu falo portunhol, então vai ter que ter um bocadinho de paciência comigo. Pero acho que esta conversa é muito importante, porque falar de produtos e falar de sostenibilidade, isso é um assunto que concerne a todos, é um assunto que nos tem que importar a todos. Então, para eu poder estar aqui, ter esta oportunidade de poder falar, não só como a diretora de Bigel, mas também como diseñadora industrial, é uma questão incrível, estou muito agradecida por isso.
Pois, nós também agradecemos pela presença, por aceitar vir cá conversar conosco. Vamos começar mesmo do princípio. Primeiro, o que é a Big Girl? O que é que exatamente faz esta iniciativa, o projeto? Big Girl es una empresa de carácter social. Nos utilizamos el diseño para hacer y crear objetos que le permitan a las mujeres y a las raparigas entender, gerenciar y amar sus cuerpos. ¿Por qué? Porque nos acreditamos que la naturaleza del cuerpo de una mujer no debería ser la causa para la cual ella está a no tener acceso a oportunidades. Entonces, la menstruación, acho que nós pensamos que es una cosa que debe ser normalizada, que las personas falen de eso sin vergüenza, sin temor. Entonces, eso es lo que nos vamos a hacer. Nos estamos haciendo un trabajo para hacer remarketing, reeducación de lo que son los periodos y lo que eso representa en la vida de una mujer y una comunidad. Pois, olhando isso para o nosso contexto, o contexto moçambicano e principalmente para a África, há muito tabu à volta do período menstrual. Tú hiciste énfasis en un punto muy importante, que es la educación en general al público, porque de facto que la menstruación es un problema, ahí es el problema, no debería ser. Y los tabús y estas concepciones erradas de lo que es el periodo no es solo un problema de Mozambique o de África, también es en Latinoamérica, en Colombia, en Norteamérica. Yo te dije, por ejemplo, en Colombia, nos tenemos lugares donde cuando a las meninas les llega la menstruación, tienen todo un proceso, un ritual que es muy triste, porque las meninas son sometidas a procesos de iniciación que son bastante traumatizantes, como tirar el cabello, fechar a puerta cerrada por unos meses. Entonces, no es solo en Mozambique, es a nivel general. Y nuestro trabajo no es solo diseñar productos que permitan ofrecer a las meninas modelos alternativos de cuidado del periodo, es poder educar a las personas en general y que sepan que hablar de periodos no tiene ningún problema, que la menstruación es la razón por la cual vos y yo estamos aquí. Entonces, eso es una parte crítica de nuestro trabajo. Parte de nuestro trabajo no es solo la parte de enseñar productos, es también la parte de cómo comunicamos el beneficio de esos productos. Entonces, para nos poder ofrecer productos del cuidado de la menstruación, tenemos primero que educar a las personas de hablar de menstruación sin problemas. Entonces, la forma que nos hacemos eso es tratando de cambiar toda esta conversación que ha sido negativa muchas veces, que muchas veces las meninas les dicen, usted tiene la menstruación, usted está suya, eso es una cuestión no pudorosa. Esta mistura do preconceito e tabu na sociedade que acaba destruindo também, né? Claro, então as pessoas escutam isso tantas vezes que ficam creyendo que é assim. Então, chega uma empresa como nós y empieza a diseñar unos productos lindos, coloridos, que te celebran por ser mujer y por ser menina. Entonces, nos vamos a cambiar esa conversación. Si você siempre ha sido dita que la menstruación es una cosa suya y de pronto você apaña sus productos que son tan lindos que te celebran por... Quando é que entra a parte ambiental nesta soma? Cuando nos falamos del ambiente y el impacto ambiental, muchas veces lo que estamos a hablar es del impacto de los productos que nos utilizamos de forma masiva en el ambiente. Puede ser por la forma en que extraemos los recursos, por la forma en cómo procesamos y manufacturamos esos productos. Entonces, en el caso de nos, estamos a hablar de protección femenina. Un penso descartable, un penso descartable, toma 500 años en el medio ambiente para descomponerse. Entonces, imagina, eso es solo un penso y una mujer en general usa 2 pacotes por periodo. Vamos fazer uma soma simples. Eso es mucho. Es más, en la vida, digamos,
reproductiva ou fértil de uma mulher, mientras que tem o período. Se você suma todos esses pacotes de pensos, estamos a ver, acho que o tamanho de 2 colchones tipo queen. No meu normal do trabalho que nós temos estado a fazer como ambientalistas, no ativismo ambiental, e não me ocorria fazer a soma da quantidade de pensos que uma mulher usa num dia, numa semana ou num ciclo menstrual normal, na sua vida inteira. É muito penso. Exato. Então, quando nós vamos a falar de alternativas, que ninguém escolhe menstruar, isso acontece. Você a veces tem unas formas hormonales que puede controlar, mas la mayoría de las personas, de las mujeres no escolhem, simplesmente têm. É uma benção de vida. Então, nós como diseñadores e pessoas que trabalhamos en la creación de productos, tenemos que olhar y pensar cuáles serían las alternativas a los descartables. Então, você já está a falar de productos de larga duração, que son los pensos, o en el caso de nos tenemos pensos, también tenemos calcinhas penso, que todos son lavables, que você, como você tuviera una calcinha normal, lava, tem la parte absorbente. Acho que podría explicar con esto más fácil. ¿Qué es lo que tiene un penso normal? Tiene una parte absorbente, una forma de fixar en la calcinha y una forma permeable, ¿verdad? Agora, se você vai fazer o mesmo com produtos reutilizáveis, lavables, tem a mesma digamos, função. No caso das calcinhas, você tem aqui a parte impermeável, tens aqui uma malha, tal você pode apanhar neste bolso lo que quiera. Você pode apanhar pedaço de toalhinha, de paño, pode apanhar pedaço de papel higiênico. Então, esto lo que hace es que les permite a las personas tener una alternativa para el cuidado de la menstruación que tiene menos polución y que también puede a longo plazo poupar, ahorrar dinero. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo. La persona apaña cualquier tipo de material absorbente que tuviera. En este caso, la calcinha viene con un paño, más você puede apañar capulana, puede apañar algodón del jardín, y você simplemente pone aquí en el bolso. Claro, você tem más fluxo, pone un bocadinho más de paño, tem un poco fluxo, pone menos paño. Tal. Muchas veces nos estamos a apañar productos y soluciones que porque son la marca, la tendencia, no significa que sean lo mejor. Entonces, los pensos descartables no son la única solución que debería haber accesible, mas nós también, si podemos hacer que los lavables tengan la misma funcionamiento, ergonomía, confort, ¿por qué no? Y eso es lo que hacemos nos en Bigirl. Nos tomamos toda esa cultura de reusar, de reutilizar, de ser mucho mejor con el ambiente, pero lo hacemos de una forma que es mucho más cómoda. Muito mais sexy também. Exato. Agora me ocorreu, até para fazermos uma comparação, qual é exatamente o problema do penso normal? É pelo tipo de produto que se usa, porque a reparar agora, me lembrar, o penso, ele tem o plástico. Que é muito complexo. Quando você tem produtos que têm muitas camadas ou tem muitos processos, muitos materiais em uma sola, digamos, em uma sola estrutura, é muito difícil romper. ¿Por qué? Porque se degradan a diferentes temperaturas, con diferentes tiempos de exposición al sol. Cuando empezamos a hablar de pensos, tienes la malla, tienes los gels que tienen por dentro, tienes mucho químico que você simplemente, por el medio ambiente sucinho, no va a poder destruir. Estamos a hablar de polímeros, estamos a hablar de plásticos, que toman muchos años. E muitas vezes as pessoas falam de produtos, de pensos que são biodegradáveis. Sim, mas agora existem algumas soluções deste tipo, não é? Mas o que as pessoas não explicam é que tem que ter certa temperatura, que tem que ter certas condições. Então, é muito importante ser muito
honesto com as pessoas, com os consumidores. Mas acho que eu não estou a dizer que os descartáveis sejam uma coisa... Sejam um mal de todo. Nós podemos fazer, imagina que nós tenhamos pensos descartáveis e ao mesmo tempo tenhamos toda a estrutura que vá dar destino a este tipo de lixo de forma correta. Acho que o nosso problema está muito além da produção, muito além do uso, tem a ver mesmo com o descarte e principalmente onde é que se descarta estes pensos, aqui por exemplo. E você tomou um tema muito importante que é o ciclo. Uno tem que olhar o ciclo inteiro do produto como tal, não só a parte do uso e descartar o objeto, também temos que falar de toda a parte da cadeia de produção, como foi feito, como foi transportado. Então, quando nós estamos a falar de sustentabilidade, temos que ter em conta tudo, cada um desses passos, mas também temos que entender que nós, como espécie humana, deixamos de ser sostenibles há muito tempo. Quando subimos a toda esta quantidade de pessoas neste planeta, já passamos de ser sostenibles. A única pessoa que é sostenível é a que vive na machamba, cultiva sua própria comida, come sua própria comida, mas as cidades e as demais pessoas, é um pouco complicado poder dizer que nós vamos a ter cidades sustentáveis. Vamos a tratar de remediar o impacto que temos nós na natureza, no ambiente. Reduzir ao máximo, né? Nós já sabemos disso de antemão, mas agora nós temos que encontrar um meio termo, uma solução para o problema. E a Abigail começa também a trazer esta via alternativa. O meio término. Essa parte é muito importante porque não vai haver soluções perfeitas. Vão haver compromissos e temos que assumir essa realidade. Então, não há soluções perfeitas, nós estamos a tratar de remediar um pouco o impacto e trazer opções. Ficarmos com menos peso de consciência quando formos dormir, ficamos mais tranquilos, pelo menos aqui nós vamos evitando. E algo que eu queria hacer énfasis é que sustentabilidade é um luxo, porque não todas as pessoas têm a possibilidade de tomar essas opções. Eu vou usar este produto, ou vou usar este, ou vou fazer isto com o lixo, ou vou fazer isto. E alguma vez não tem alternativa também, algumas vezes. Sim. Então, acho que é muito importante que as pessoas entendam que, por lo geral, as comunidades de menos ingressos são as que são mais castigadas com todo este processo, porque são os que vivem do lixo muitas vezes, os que têm que processar todo este tipo, digamos, de irresponsabilidade, em certa maneira, do consumidor. E muitas vezes também, quando vamos a falar de los recursos naturais, são as pessoas que nós vamos a dizer: você não está pescando de forma sustentável, você não está a cuidar de los manglares, você. É tão injusto, porque nós estamos a falar com pessoas que têm muito pouco acesso a recursos, mas estamos a pedir recursos e informação. Exato. Mas eu acho, e nós tivemos essa conversa mesmo antes de começarmos aqui o programa, e fazias mesmo referência a isso, e realmente é uma realidade. É muito mais fácil culpar o pacato cidadão que está a poluir muito menos do que responsabilizar justamente as pessoas. Quem traz os pensos, quem importa os pensos, quem dá esta pressão, não seria exatamente pressão, mas dá esta possibilidade de haver mais poluição, são os grandes, não são os pequenos, não são eles. Não são... pequeno pescador, não é a pessoa que vive del manglar, não é a pessoa que tem que cortar um pouco de lenha para poder fazer um fogo, não são eles. O problema é similar desde o ponto de impacto ambiental, mas não é o mesmo porque falar de fraldas não é um problema como falar de pensos e menstruação. Você vai falar de bebês e vai falar de menstruação. Então, no caso das fraldas, o impacto acho que é muito maior por el volumen do produto como tal. Toma o mesmo tempo para descomponer-se no ambiente. O que se tem que fazer aqui? Nós estamos a falar de cambios de estilos de vida. Então, as pessoas, as fraldas são conveniência. ¿Por quê? Porque o bebê você pode trocar fácil e descartar, mas tens que educar
y tienes que hacer unas campañas de concientización para que las personas que están a tomar la decisión de comprar ese tipo de producto mudem. Mas tens duas coisas muito importantes. Precisas de educação para poder convencer a la pessoa que tem que fazer a mudança. E segundo, tens que ter produtos que se assemelhem a la calidad, a la comodidad que oferecem os descartáveis, que é o caso que nós estamos a fazer. Pues são duas coisas muito importantes. Você não pode simplesmente dizer a uma pessoa mude sem dar-lhe uma opção como. Vocês fazem referência também aos benefícios ambientais, porque fazer referência à questão social é ótimo e as pessoas realmente mudam e acabam assumindo isso como alternativa. Fazem este link, colocam isto também na cabeça das pessoas para elas perceberem a vantagem? Claro que sim, especialmente porque muitas vezes as pessoas que vivem em áreas rurais, que têm que cuidar do lixo de alguma maneira, não querem ter seus pensos com sangue expostos, tampoco querem queimar, porque há certas, digamos, concepciones religiosas y culturales donde você no puede quemar la sangre. Un producto como el de nós es muy bom porque você simplemente lava y la sangre vuelve al agua y tal. Entonces, culturalmente también es apropiada. Muchas veces las personas, la parte ambiental, todo depende por el ángulo, la perspectiva que você ofrece la opción. Claro que falamos de cuidado del ambiente, mas muchas veces en nuestra experiencia lo que más gusta a las personas es que no van a tener que quemar el lixo, porque no pueden dejar un penso con sangre en un mal sitio. De qualquer maneira exposto. Por brujería, por mucha cosa. Então, eu começo agora, eu sempre insisto isso com as pessoas, há tantos hábitos nossos do passado que são tão bonitos e tão positivos e esta é uma experiência fantástica deste passado que nós perdemos. Diana, qual é o teu conceito exatamente de sustentabilidade? Quando nós falamos de sustentabilidade, o que é que te ocorre? La sustentabilidad es una palabra muy grande. E parece muito complexa, as pessoas ficam assustadas. Y es muy importante entender cuáles son los términos de referencia para decir qué es sustentable o no. Sostenibilidad como tal, la palabra, es algo que puede seguir, algo que tiene una estructura que permite que continúe, bien sea un negocio, bien sea un producto, bien sea una comunidad. Entonces son las capacidades de una estructura de dar continuidad a un proceso, a un producto o a una organización. Ahora, cuando estamos a hablar de estos términos, es muy importante entender que nos ahora estamos a hacer un trabajo de mitigar, porque ya el impacto ambiental está feito. Entonces, si yo pudiera hacer énfasis en algo, sería en la educación, porque nos ya hemos pasado ciertos límites a nivel mundial de agotamiento de recursos, de polución, de falta de bosques, de árboles. Entonces, lo importante ahora, en mi opinión, para tener una sociedad sostenible, sería invertir en la parte de educación y la mudanza y entender que no podemos consumir más de lo que producimos. Tenemos que cambiar. Isto é chave. Claro. Tenemos que remediar los tipos de digamos, esa comunidad, esa filosofía de consumismo, que todo es descartable, que cualquier cosa que vamos a hacer não tem mais duração de um ano. E principalmente que o nacional não é bom, que o cultural também não é bom, que nós temos que sempre olhar para as grandes referências, usar cada vez mais plástico, mais embalagens, mais descartáveis, porque até se associa ao status social. Se nós usamos um pacote de penso mais caro, e olha que nós nos esquecemos de fazer referência a uma coisa, os tampões.
E nós aqui já começamos a ter uma elite, vamos chamar assim, que olha muito para o tampão como uma resposta, uma solução ao problema. E ele também é completamente poluente, é descartável, não tem como reutilizar. Exacto. Então, você está a falar de uma questão que se diz conveniência, lo que é mais fácil. Então, muitas vezes as pessoas que têm ingressos têm como pagar por essa conveniência. Mas os que sofrem o impacto de todo o impacto ambiental somos todos. Então, por isso a educação é crítica para realmente mudar esse tipo de comportamento e explicar que sustentabilidade não é só enfocar-se se eu tomo uma garrafa de plástico e la pongo en el cesto indicado. Não, é cada decisão que nós tomamos como consumidores. Cada decisión que nos tomamos como comunidad, las marcas que compramos, tantas personas que tienen productos locales, comprarle comprarle los tomates, el pepino a la persona que tiene la machamba, tudo essas decisões. Olha só para a nossa realidade, nós temos quintais, que é uma coisa que não é em qualquer lugar do mundo que nós temos casas, vivendas com quintais, temos possibilidade, temos sol. Todo ano, um sol intenso que nós podemos ter na nossa varanda, ainda que não tenhamos quintal. Na nossa varanda podemos cultivar as nossas coisinhas, as hortas, o tomate, a cebola. São práticas que nós já herdamos desde criança, que nós podemos fazer isso em benefício do meio ambiente e ao mesmo tempo poupar dinheiro. Da mesma forma que nós quando usamos as calcinhas, eu penso, vamos lavar, voltamos a usar, estamos a poupar muito dinheiro que seria gasto para comprar penso e ajudar o meio ambiente. Como é que vocês têm tido o feedback quando vocês, seja anos de trabalho, seja anos com as comunidades? Qual é o feedback? O que é que eles respondem? Como é que é a reação das pessoas e das mulheres com os vossos produtos? Acho que uma das coisas mais gratificantes ou mais bonitas para mim como diseñadora industrial y también como la persona que es la fundadora de B-Girl, es poder escuchar que meninas sienten que tienen agencia sobre su cuerpo, porque antes no tenían nada con que protegerse, mas ahora tienen acceso a unos productos que les permiten moverse cuando tienen su periodo. Y eso es crítico, porque no es si la menina va o no va a la escuela, es que cuando la menina tenga su periodo, que tenga su menstruación, fique confortable para seguir haciendo las cosas que tienen que hacer día a día, sin medio que va a tener una mancha en el uniforme o que va a levantar la mano a participar en clase y va a ficar envergonzada porque tiene alguna cosa atrás. Entonces, esa sensación de libertad, de agencia que nos recibimos, para mí, poderle dar ese sentimiento de orgullo, de tener pertenencia sobre su cuerpo. Cuando yo leo esos mensajes, eso para mí lo es tudo. Fiquei muito emocionada no final. Epa, no es justo que las meninas, las raparigas, no tengan acceso a oportunidades por la naturaleza de su cuerpo. Nos todos tenemos que trabajar por un mundo donde el acceso a las oportunidades sea por mérito y no por género. Eso es lo que, para mí, esa es la energía de todos los días a trabajar. Si yo sé que yo vivo una vida con ese propósito, entonces vale la pena. Isto é super. Eso, y también la parte de la educación. Nos hicimos un trabajo y estamos a hacer un trabajo muy interesante aquí en Maputo y también a nivel nacional, que es educar. Entonces, nos tenemos también este pequeño reloj. Você sabe que muitas pessoas têm acesso a um app en el teléfono, donde el app va a contar los días, mas nós fizimos un pequeño reloj que es muy sencillo. Entonces, el día número 1 de la menstruación, el día que você tiene su primer sangrado, pone el reloj en el número 1 y va a rotar, cada día va a rotar. Entonces, aquí tiene números y aquí tiene iconos. Entonces, você le puede, la menina entiende que hay 3 fases del ciclo menstrual: sangrado, ovulação e preparação. Então, o que acontece com esto? Você le dá
a las raparigas la posibilidad que estén en control de su cuerpo, que lo entiendan al leer. Esto no es para planificación familiar, esto no es para prevenir gravidades. Esto, literatura corporal. Con este producto hemos logrado educar más de 20.000 raparigas y también estamos a educar rapaces. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos de la escuela no es solo tener medio de tener una mancha en el uniforme, es medio a que los compañeros de clase te van a hacer bullying, que te van a rechazar o decir, você no puede jugar porque você tiene el periodo. Cuando los rapaces entienden que la menstruación es algo normal y que es bueno, ellos se convierten en agentes de cambio. Entonces, nos hacemos palestras, raparigas con raparigas, rapaces con rapaces, y hablamos de todo lo que es el conocimiento del cuerpo, y esos rapaces en una palestra de 45 minutos pasan de ser un rapaz que no quería saber nada del tema y no quería... Claro, ahora ellos se sienten empoderados para empoderar también a las meninas y darle unos lugares donde se sientan seguras, donde se sientan apoyadas. Entonces, la parte de concientización no es solo para la rapariga, también es para el rapaz, porque ellos van a ser papás, van a ser pareja, son hermanos. E elas estão inseridas também numa sociedade que precisa respeitar Total. isso. Diana, vocês fazem um trabalho incrível que nós ficaríamos aqui o dia todo a falar e a sorrir, a chorar, emocionados pelo trabalho incrível, mas o tempo já foi-se embora. Mas muito antes de encerrarmos com esta conversa fantástica, quero deixar algum conselho, alguma chamada de atenção para quem nos está a ver e principalmente em relação ao meio ambiente, a responsabilidade socioambiental de todas as pessoas e de empresas também. Fica à vontade. La sostenibilidad está en cada uno de nosotros en el tipo de decisiones que tomamos. Al comprar productos, en la forma como los utilizamos, el apoyar el consumo local, la manufactura local, en apoyar también a las comunidades que hacen cierto tipo de productos que nos podemos apañar. Es muy complexo como tal la palabra, mas son pequeñas decisiones de nuestro día a día, pequeñas que cuando se acumulan hacen grandes cambios. Entonces, acho que es muy importante nos poder entender que todos jugamos un papel importante para poder cuidar del ambiente. Eso en la parte ambiental, ahora en la parte de género, porque ese es mi trabajo. Todos tenemos que trabajar por un mundo donde el acceso a las oportunidades sea por méritos y no por género. Y acho que acrescentaría también no por acceso, por nivel económico. Hace su parte, porque si hay algo importante es poder vivir con propósito. Eso es lo que yo diría. Muito obrigada, Diana. Até já. Até. Depois dessa experiência fantástica de aprendermos tanto com a Diana e com a Abigail, vamos para um curto intervalo, o tempo de beber água, e voltamos já já. Não saia de forma alguma. Até já. E voltamos. Acredito que já esteja confortável, já tenha bebido a água para ficar agora com esta conversa super, mas super interessante. Agora nós vamos sentar e conversar com a Gônia e vamos perceber exatamente este projeto que está a acontecer em Pemba e que tem um impacto fantástico e positivo para o meio ambiente. A retirada das garrafas plásticas na construção é o que nós vamos perceber agora neste projeto com a Gônia. Não saia, até já!
as vantagens da construção de casa das garrafas tem muita vantagem na parte de resistência e também vantagem nas famílias, as famílias pobres, como posso dizer, famílias pobres nas casas que têm filhos, podem passar a apanhar garrafas vazias, trazer em casa e começar a encher. Depois, com o andar do tempo, vai se construir até sair uma casa completa com aquelas garrafas. Isso também diminui mais gastos do que a casa tradicional, como nós vinhamos sabendo há muito tempo, aquela casa de pau, ali gasta muito. E também aproveitamos de deixar a nossa cidade limpa, porque nesse caso não haverá mais garrafas de qualquer maneira. Sempre que deitam garrafas, nós e os nossos filhos irão logo apanhar as garrafas para o bem-estar em casa, para construir uma nova casa de garrafa e resistente. E pronto, neste contexto da Covid, o distanciamento social, nós agora fazemos muito uso das tecnologias. E hoje, para falar de iniciativas e dar continuidade à conversa anterior, nós temos alguém aqui a olhar para nós, mas não a olhar diretamente para vocês, por via do telefone. E nós vamos ter uma conversa especial aqui com a Gônia, que tem uma iniciativa, uma ideia fantástica de reaproveitamento de garrafas plásticas, que ela vai nos contar perfeitamente o que é isso. Eu vivo em Pemba e junto com um grupo de pessoas começamos aqui o projeto denominado Iopipila Pemba. Iopipila significa azul ou verde ou brilhante, dependendo da língua local. O nosso projeto começou com a iniciativa de construir casas com garrafas recicladas. Eu estou numa dessas casas aqui. A casa já é rebocada, portanto, neste momento já não conseguimos ver a parede que tem garrafas lá dentro, mas deixamos ali um pedacinho que não está rebocado, para pessoas poderem acreditar que a casa foi realmente feita das garrafas. Porque o que acontece é que as pessoas às vezes não acreditam. Olham para a casa e pensam que foi feita de blocos. Essa casa onde eu estou utilizou 25.000 garrafas na casa e mais aproximadamente 5.000 garrafas na fossa séptica. Garrafas de 500 ml, garrafas PET. Essas garrafas nós enchemos com areia e depois metemos as camada de garrafas, camada de cimento, camada de garrafas de cimento. Neste momento estamos a trabalhar nas outras opções que seriam mais baratas, mas também mais ecologicamente sustentáveis, para diminuir o uso de cimento nesta construção e utilizar misturas de cinzas, areia e clay, como se diz clay? Barro. Em vez de cimento, ou um pouco a cimento, mas diminuir a quantidade de cimento, pelo menos. Pronto, essas casas é uma ideia para, primeiro, limpar a cidade de Pemba das garrafas, dos resíduos de plástico, e por segundo, dar uma alternativa de baixo custo, na verdade, porque é uma alternativa que pode ser implementada com muito pouco dinheiro. As famílias de baixa renda podem procurar as suas garrafas, podem encher com a areia do quintal ou a areia que vão cavar das fundações. Não é areia que tem que vir comprar de algum lado. Eles podem utilizar a areia localmente disponível e construir a sua casa, passado algum tempo, com uma mistura de barro, por exemplo. É uma casa resistente. É muito mais resistente que casas tradicionais, é resiliente ao ciclone, é resiliente aos terremotos. Foram feitos testes na Índia que comprovam isso. Temos que dizer também que essas garrafas são ligadas com corda preta, portanto é um fortalecimento adicional. E também tem pilares, nós ainda temos pilares nestas casas que podem ser feitas com ferro ou com bambu tratado, dependendo da preferência. Neste momento nós já construímos 3 salas de aula e um escritório e uma casa comunitária modelo que foi feita por uma organização de base comunitária Kiravo aqui em Pemba.
A nossa ideia é de promover mais essa tecnologia entre as comunidades deslocadas, que é uma situação crítica neste momento em Cabo Delgado, onde tem muitas pessoas que fugiram da guerra. No ano passado houve o ciclone Kenneth e também havia muitas pessoas que perderam casas. A pessoa que recebeu a casa modelo é uma das pessoas que perderam o celular no ciclone Kenneth. E depois recebeu a ajuda de uma organização local e a nossa equipe construiu a casa dela. Minha casa levou ciclone, né? Então, meu pai morreu, ele que me levou de Chibabuari para aqui, Mochara. Ele vem construir essa minha casa aqui, casa de garrafas. Então, eu fiquei satisfeito conforme que ele fez casa para mim. É casa forte mesmo, de garrafa forte. Quando chover não tem nenhum problema, é uma casa mesmo assim que gosta muita gente aqui. Até eu gostei dessa casa. Obrigada. Portanto, o nosso projeto é sustentável. Estamos a tentar atingir máxima sustentabilidade ambiental possível na construção, utilizar materiais locais e materiais reciclados e retirar os resíduos de plástico do meio ambiente. Contribui também à sustentabilidade social através de apoio às pessoas de baixa renda, criação de emprego na construção, no processo de recolha, reciclagem e construção, e potencialmente também oportunidades de empreendedorismo nesta cadeia de plástico utilizado. No próximo ano nós vamos começar um projeto financiado pela União Europeia, no qual vamos, junto com a CEPSI, a Azul e a Escola Internacional de Pemba, criar um hub de promoção de tecnologias verdes, empreendedorismo e habilidades de vida para jovens vulneráveis de Pemba. E ali vamos pilotar outras tecnologias de reciclagem. Entre outras tecnologias verdes, vamos trabalhar mais na reciclagem para ver como podemos reciclar também outros tipos de plástico, sacos plásticos, talvez redes de pesca e outros tipos de plástico para potencialmente produzir telhas de telhados, blocos reciclados, pavimentos e outras ferramentas. Ainda vamos pilotar muita coisa, vamos ter especialistas ou pessoas que desenvolveram projetos semelhantes de outros países que vão visitar o nosso hub e vão partilhar as tecnologias que utilizaram e depois vamos trabalhar com jovens para eles poderem montar os negócios deles com base nestas tecnologias. Obrigada, Gônia. Até a próxima. E é desta forma, com esta interação pelo telefone, nesta altura de confinamento, que nós conversamos sobre o meio ambiente, sobre iniciativas ambientais. Desta forma descontraída também conta e faz todo o sentido nestas alturas. Mas já sabe, antes de terminar o programa, passe pelas boas práticas ambientais, aprenda um pouquinho e faça aí em casa o teu contributo para uma geração mais consciente. Voltamos a próxima semana com mais detalhes, mais ideias, mais iniciativas ambientais. Até lá!